Hora de Agir sobre a 6ª Energy and Climate Summit, que se realizou no Centro de Congressos de Lisboa, sobre o tema Mobilidade e Logística Urbana. A EML este ano, 2024, faz 30 anos a trabalhar para a cidade e com a cidade. Começou como uma empresa de estacionamento e hoje é uma empresa interdisciplinar, como a própria disciplina da mobilidade também se tem vindo a transformar, felizmente para todos, e deixou de ser uma disciplina exclusiva de engenheiros para uma disciplina que integra várias vertentes. E hoje estamos aqui exatamente para discutir essas diferentes vertentes. Hoje, ameaçados por uma crise climática provocada pelo despejo na atmosfera de poluição gasosa, precisamos de reduzir essas emissões de gases de efeito de estufa. Sabemos que 1/4 dessas emissões vêm dos transportes. Precisamos de compreender que soluções existem para reduzir essas emissões, como construir e adaptar as cidades para uma mobilidade neutra em carbono, para mais transportes públicos e como fazer acontecer esta mobilidade que nos permita reduzir as filas de carros que todos os dias e em todo o mundo se formam nas entradas e nas avenidas das cidades. Como fazer acontecer a intermobilidade e os modos suaves e como termos cidades mais limpas e mais saudáveis, num tempo em que, se quisermos legar o nosso modo de vida às próximas gerações, precisamos de nos mover mais rápido rumo a esse futuro de neutralidade carbónica, onde a mobilidade é das palavras mais importantes a dizer. Foi uma grande oportunidade para a troca de experiências de vários stakeholders daquilo que é a mobilidade inteligente, a mobilidade sustentável, naquilo que é o futuro das cidades. E nessa circunstância não posso estar mais satisfeito, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da empresa, pelo alcance que esta iniciativa promoveu. A EML hoje em dia é uma empresa de mobilidade, que nasceu como uma empresa de estacionamento, é uma empresa que opera na cidade de Lisboa e é uma empresa que está também no campo da inovação a renovar-se todos os dias. Portanto, a EML é uma empresa que no âmbito da mobilidade tem preocupações ambientais, preocupações que vão ao encontro daquilo que é a necessidade muito urgente de processarmos uma transição energética e digital para o futuro do nosso planeta. O cenário net zero é aquele cenário em que todos pretendemos e tentamos alcançar, onde a eletricidade, sim, passa para 53% do consumo do mundo. Mas eu queria destacar também aqui em baixo, a verde, o crescimento dos gases renováveis, do biometano e hidrogênio. Algo tem que ser feito. Destaca-se a eletricidade renovável, que tem vindo a crescer, mas não é suficiente. Por exemplo, no mundo apenas 5% da energia total consumida é eletricidade renovável. É desejável olhar também para outros setores, onde se destaca a contribuição dos gases renováveis para essa descarbonização. Entendemos que há formas muito boas de produzir gases renováveis, nomeadamente a partir do biogás, o biometano, que pode vir a contribuir muito decisivamente para a mobilidade renovável. E, portanto, a conclusão que eu hoje tentei chegar é que o mundo, Portugal e Lisboa não se podem dar ao luxo de escolher apenas uma tecnologia, têm que usar todas as tecnologias ao seu alcance para conseguirmos alcançar um mundo com emissões carbónicas inferiores. Nós queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas, proporcionando formas de conviver com as suas necessidades de retalho e de compras que lhes trazem mais qualidade de vida, mas não podemos depois destruí-la impactando a mobilidade urbana. E, portanto, é muito importante debater, que foi o que fizemos, num excelente painel, em que estiveram operadores, em que estiveram académicos, em que esteve também uma representante da Sociedade de Ponte Verde, a debater como é que nós podemos, no fundo, aderir e facilitar e promover
esta onda de comércio eletrónico num quadro em que não destruímos a mobilidade urbana. É sempre importante termos momentos em que podemos juntar vários parceiros de diversos pontos da cadeia de valor a discutirem as melhores soluções, as nossas preocupações, para que haja aqui um conhecimento e uma consciência dos impactos que a atividade de cada um gera na atividade dos outros. Por exemplo, a Sociedade Ponto Verde tem a responsabilidade de gerir o encaminhamento para a reciclagem das embalagens, do packaging, e toda a mobilidade da distribuição de encomendas assenta no packaging e, portanto, nós temos que colaborar para melhorar o packaging, no sentido de diminuir a sua pegada ambiental, temos que colaborar na eficiência da entrega e, portanto, temos naturalmente que discutir onde é que nos vamos juntar. Por outro lado, acho muito interessante que neste painel nós tenhamos conseguido perceber que há aqui um impacto público da nossa atividade e que precisamos de convocar políticas públicas que orientem os vários agentes da cadeia de valor, mas que nos orientem para a simplificação, para a eficiência, para o melhor serviço ao consumidor e ao custo mais razoável, para que os modelos de consumo, nomeadamente através do comércio eletrónico, continuem a ser possíveis de servir as escolhas dos consumidores. A importância disto é que se possa discutir estes temas entre pessoas que são participantes ativos ou conhecedores profundos do sistema e, com isso, identificarmos o que é que são os pontos de dor e quais são os caminhos para as soluções. Aparecem, com certeza, ideias que têm potencial para serem trabalhadas e depois termos soluções que ponham o sistema da logística urbana a funcionar melhor do que atualmente. Portanto, foi extremamente importante o que falámos aqui, falámos de conceitos como consolidação, interoperabilidade, etc., extremamente importantes. E também depois a questão da sustentabilidade, porque é visível para todos, as alterações climáticas estão à vista de todos, portanto não é uma questão de ninguém que está a falar de algo muito abstrato, está à vista de todos, portanto ou fazemos qualquer coisa ou o nosso planeta vai-se realmente zangar connosco. Porque é que o 5G é uma grande revolução? É por causa da velocidade ou é por causa da densidade? Não é a combinação destas coisas que está de enorme densidade de objetos de enorme velocidade, de muito baixa latência, de enorme segurança. A combinação disto desbloqueia a utilização de tecnologias que estas sim são verdadeiramente revolucionárias, como são os veículos que se conduzem em si próprios, ou a realidade virtual e aumentada, ou a sensorização massiva das redes, ou um conjunto de outras que mudam a nossa vida realmente no dia a dia. Eu acho que cimeiras como estas são fundamentais para que o tópico da mobilidade seja cada vez mais presente, não só das pessoas que trabalham na indústria específica que está relacionada com a mobilidade, mas na verdade em todos os setores, seja o setor de energia, de habitação, educação, todos eles acabam por ter de alguma forma contacto com a mobilidade e isso é fundamental que se discuta de uma forma integrada e não de forma separada o impacto da mobilidade na qualidade do serviço que é possível entregar. Conforme nós sabemos, o tema da sustentabilidade é incontornável. Ainda de acordo com um estudo muito recente, 95% das pessoas com quem nós falámos colocam, quer dos líderes empresariais, quer dos líderes públicos, colocam a sustentabilidade como a sua grande prioridade. Porquê a ligação entre a sustentabilidade e a mobilidade? Porque, obviamente, os transportes representam 25% das emissões de carbono e nós não conseguimos atingir os objetivos a que nos propomos no contexto de sustentabilidade sem, naturalmente, também avançarmos para uma mobilidade muito mais sustentável. Portugal, mas também toda a comunidade que nós inserimos, enfrenta hoje um desafio enorme em torno das alterações climáticas e da agenda de sustentabilidade. Se nós pensarmos onde é que vêm as emissões de carbono, mais 30% das emissões vêm do setor da mobilidade e transportes. Ser capaz de intervir nesse setor é basicamente significar que conseguimos atingir as metas a que nos comprometemos a oferecer um mundo melhor aos nossos filhos, à próxima geração. A CCDR do Alentejo tem vindo a desenvolver iniciativas tendo em conta precisamente a promoção da mobilidade urbana, o desenvolvimento de instrumentos que permitam, de alguma forma, uma resposta mais adequada tanto de entidades regionais, no caso das CCDRs, como das próprias autarquias locais. E nesse aspecto a CCDR do Alentejo quer naturalmente estar presente em todos estes fóruns e todos estes encontros, porque para além de nós levarmos daqui naturalmente conhecimento acrescido sobre o que aqui se diz e naturalmente também queremos naturalmente de alguma forma mais tarde poder replicar isso no Alentejo.
Evidentemente que em contexto urbano, o carro, e bem, tem que ser planeado para ser utilizado com determinados modos, não é? Com determinadas restrições. Nova Iorque, a partir de sábado, vai passar a taxar a entrada de carros da cidade. Eu acho que mobilidade já não é exatamente o que era antigamente, que era decidir como é que eu vou do ponto A para o ponto B. Agora há uma primeira pergunta que é, será que eu tenho de ir do ponto A para o ponto B? Depois, acho que o próprio conceito urbano estende-se por aquilo que é hoje em dia o território. Já não há cidades inteligentes, há territórios inteligentes, e o tema da mobilidade está muito mais ligado a uma realidade territorial mais abrangente do que só às partes circunscritas por um município ou mesmo até por uma região. Temos que perceber que estes temas são fundamentais ser discutidos à escala urbana e à escala regional. Boa parte dos problemas de transportes também não se resolvem somente à escala urbana, mas é fundamental olharmos para eles numa perspectiva municipal e numa perspectiva metropolitana. Neste caso em particular, o que é importante perceber é que as políticas têm todas que cozer para que depois tenham uma coerência regional, tenham uma coerência da metropolitana, uma lógica da área metropolitana. E, portanto, este tipo de iniciativas é importante para começar a passar este tipo de discurso e perceber quais são situações de maior fogo em que é necessário ir trabalhando e encontrar soluções que são as chamadas quick win ou de win-win, em que rapidamente conseguimos entregar às pessoas aquilo que elas esperam. Neste dia cobriram-se muitos temas ligados com a mobilidade e com o ambiente e com a forma como as cidades se tinham de adaptar às novas realidades, do futuro das cidades. Portanto, foi um fórum muito rico, cobriu vários aspectos importantes e, portanto, num dia cobrimos muitos assuntos que são mesmo importantes. Organizações como estas e eventos como este, nomeadamente hoje que se assinala o Dia Nacional da Energia, são essenciais para pormos todos a falar com todos. Tivemos aqui o setor privado, tivemos o setor público, tivemos as universidades, tivemos a sociedade civil e é mesmo importante, tivemos também o Sr. Ministro a fechar, portanto é mesmo importante todos estarmos neste diálogo, todos contribuímos para este diálogo, porque os desafios que temos pela frente são gigantes e, de facto, sem falarmos uns com os outros, sem nos coordenarmos, não vamos a lado nenhum. Além disso, foco especialmente a importância de esta transição energética, como eu disse no painel em que tive e como fechei, é uma transição que exige o melhor de nós todos. E o mais difícil de mudar, a tecnologia está aí, o investimento aparece, mas o mais difícil de mudar são mesmo as pessoas. É mesmo as pessoas e os nossos comportamentos humanos. E estas conferências são essenciais para dizer a todos o que é preciso fazer, para dizer a todos quais são as nossas metas, onde é que temos que ir e só juntos é que conseguimos. Portanto, é fundamental haver organizações como o Fórum Energia e Clima. Eu gostava de pensar convosco, ao encerrar esta conferência, na importância deste tempo que nós vivemos, deste limbo onde nós estamos entre o passado e o futuro, e da importância que aquilo que nós fizemos hoje poderá impactar naquilo que é decisivo que esta geração esteja à altura, que é legar à próxima geração o nosso modo de vida. 2023, segundo os cientistas, poderá ter sido o ano mais quente em 125 milhões de anos. E, portanto, sobre este tempo, sobre este momento em que nós estamos, nós temos que tomar esta decisão. Olhar para trás e ver para aquele dia glorioso que aconteceu em Paris há 9 anos, em que as nações do mundo se comprometeram com a neutralidade carbónica em 2050 e que isso pressupunha que nós reduzíssemos 7% das emissões todos os anos. Mas que o único ano em que nós conseguimos reduzir as emissões em 7% foi o ano 2020, o ano da pandemia, o ano em que a economia parou. E nós precisamos de refletir sobre isso. Se o homem conseguiu dominar o mundo, se dominou os outros seres vivos, se compreendeu a natureza e os seus fenómenos, se foi capaz de ir à Lua, nós temos que conversar mais para nos encontrarmos connosco e para conseguirmos fazer e construir sociedades mais felizes. Pensávamos que tínhamos adquirido isto das democracias liberais, do Estado de Direito, da defesa das minorias, da globalização, mas a Agenda 2030 e este sonho que tínhamos dos Estados Unidos do mundo ficaram comprometidos quando, em pleno século XXI, alguém decidiu que se podia fazer política
deitando bombas na cabeça das pessoas. E, portanto, para além de nós fazermos este caminho para a sustentabilidade, acho que podemos também refletir mais e compreender melhor enquanto sociedade como é que fazemos este caminho para a paz perpétua de Kant ou para o Quinto Império que o Padre António Vieira sonhou que Portugal conseguisse levar ao mundo. Que seja esta a nossa utopia, mas como disse o professor Agostinho da Silva, que a utopia seja apenas o que ainda não conseguimos realizar. A mobilidade tornou-se um referencial central na discussão das políticas públicas ambientais, de transportes, planeamento urbano, contribuindo a mobilidade sustentável de forma decisiva para o aprofundamento das boas práticas no que toca à transição energética e digital. Este fórum permitiu juntar experiências dos vários atores que colocam os temas de mobilidade, da descarbonização, do ordenamento das cidades na agenda mediática e ainda deu a conhecer as ideias e projetos e experiências do que melhor se faz em Portugal. Dizer-vos que é com enorme gosto que estou aqui convosco a encerrar este debate, mas dizer-vos que o Ministério a que tenho a honra de coordenar nesta fase tem uma visão menos concentrada ou compartimentada daquilo que é a infraestrutura, a mobilidade, os transportes. Percebo e entendemos que tenha que haver esta leitura circunscrita à mobilidade urbana, à logística urbana. A virtude de hoje termos concentrados num grande ministério uma visão daquilo que é a componente urbana, mas também a regional, a interregional, a alta velocidade, o transporte aéreo, os portos, dá uma visão integradora, porque do nosso ponto de vista não há mobilidade urbana sem essa mobilidade regional, sem essa mobilidade interregional, sem a mobilidade rápida, sem o transporte aéreo, sem os portos, e também não há logística urbana sem esta perspectiva de multicamada de tudo aquilo que é um plano de logístico nacional. E é isso que temos vindo a desenvolver nos últimos 60 dias, também não é muito, mas é essa visão integradora e transformadora daquilo que a mobilidade e os transportes e as infraestruturas podem fazer na mudança de comportamentos, mas também no apoio ao crescimento económico. Por isso, continuem a contar que o Governo para falar menos, fazer mais, mas, acima de tudo, para juntar e congregar vontades à volta de uma visão de país que tem que ser de todos. Não é a minha visão, é a nossa visão de país. E, por isso, mais uma vez, muito obrigado à EMEL, ao Fórum de Energia e Clima e a todos vós e à Fundação AIP por nos receber nesta tarde e espero que continuem com estas iniciativas porque, de facto, vocês ajudam a juntar esta equipa maior a que nós chamamos Portugal. Muito obrigado. E foi assim mais uma Energy and Climate Summit. Aqui no Centro de Congressos de Lisboa aconteceu a 6ª edição, num tema que muito pode contribuir para vencer a crise climática. Falámos sobre a mobilidade e a logística urbana. Neste papel de inovação nas cidades, na vida das cidades, como é que a intermodalidade é importante para nós podermos ter uma forma diferente e mais sustentável de ir do ponto A para o ponto B. O desafio do comércio eletrónico está a alterar estas cadeias de distribuição e a forma como fazemos chegar as encomendas às casas das pessoas e às empresas também. Tudo um tema que foi aqui amplamente debatido, juntando mais uma vez ciência, política, empresas e sociedade civil, num tempo e numa era em que nós temos que andar mais rápido para legar o nosso modo de vida às próximas gerações. Hora de agir. Um abraço amigo e já sabe, nós temos novo encontro marcado na próxima semana.